Olá, estamos aqui no programa GC Online e que bom que você está aqui. Eu estou aqui com meus amigos Lívia Daniele, Dani Baião, Misael Glaico e juntos hoje vamos aprender sobre a Palavra de Deus. Você está pronto para isso? Então já se prepare aí, vamos orar para ser um tempo maravilhoso. Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de conhecer a vontade do Senhor através da Tua Palavra. Que nós possamos aprender com a Tua Palavra e aprendendo com a Tua Palavra, praticar o que a Tua Palavra nos ensina e que nós sejamos referência para as outras pessoas de quem o Senhor é aqui nessa terra, em nome de Jesus. Ó Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me ama, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tudo consumado está. Aleluia! Glória a Deus por esse louvor. Hoje nós vamos estudar um tema que é muito importante. Como conhecer a vontade de Deus em uma determinada situação. Quantas vezes eu e você estivemos em momentos de tomar decisões, de ir ou não ir, fazer ou não fazer, de avançar, retroceder ou até mesmo de parar. E é importante que para a tomada de decisões como essa, nós saibamos a vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Obviamente, ouvindo a palavra, meditando na palavra e conhecendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar e o tema base é Romanos 12, no versículo 1 e 2, um texto que a nossa Dani Baião ama muito, gosta muito desse texto. Verdade. Vamos ler. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todos querem, todos, sem exceção de ninguém. Mas para isso, para a gente experimentar essa vontade de Deus, é necessário que a gente renove a nossa mente. Para tomar decisões, para agir, para reagir, nós precisamos de andar com uma mente renovada. E essa mente renovada vai nos ajudar dentro dos princípios cristãos. Precisamos de analisar cada decisão, cada situação baseado nos princípios e valores da palavra de Deus. E é por isso que ela é o nosso
principal ou a nossa principal ferramenta para entendermos a vontade de Deus. Mas nós temos várias formas de entender ou de se aproximar mais da vontade de Deus. Então, o que eu devo saber... Não, peraí. O que devo fazer para saber a vontade de Deus? Vamos lá, né? Orar e ler a Bíblia. Pronto, tá tudo tá certo. escrito aqui, né? Mas olha só, né? Vamos falar mais sobre isso. Essa oração é uma intimidade com Deus, né? A pessoa precisa aprender a desenvolver esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente consegue aprender aquilo que ela gosta e aquilo que ela acha legal. Aquilo que a gente sabe que agrada a ela, né? A gente começa a caminhar ali, né? Meus amigos casados aqui, eu tô chegando lá. Mas Amém. vocês convivendo com o cônjuge de vocês já sabem o que gosta, o que não gosta, o que a pessoa prefere, né? Quais são as manias, quais são os costumes. Esse lugar da oração, eu quero aprofundar para esse lugar de íntima devoção e relacionamento mesmo. Porque às vezes a pessoa vive uma vida apática, espiritualmente falando, aí quando ela precisa de tomar uma decisão, agora eu vou orar, né? Porque eu preciso saber o que tem que fazer da minha vida. Né? Ela transforma Deus ali como uma lâmpada mágica. Vou esfregar para Ele me falar o que eu tenho que fazer, cumprir os meus desejos, resolver a minha vida. Então, isso não é um relacionamento. Né? Um relacionamento é algo que você desenvolve, que você tem um prazer de viver e conviver com aquela pessoa. Então, se eu quero saber o que Deus gosta, qual que é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso saber quem Deus é, os seus princípios, seus valores, seus critérios, né? Então, seus atributos. E conhecendo Deus, conhecendo a palavra, que aí também, pela palavra de Deus, nós conhecemos a Deus, né? Conhecendo o que é a verdade de Deus, eu vou começar a identificar com muito mais clareza, né? Os percalços da vida, né? As pedras de tropeço, eu vou começar a perceber melhor o que é engano, o que é mentira, né? Qual que é o caminho de Deus para mim, né? A palavra fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ler a Bíblia é conhecer a Deus é eu compreender. Quando vem uma oportunidade na minha frente, eu falo, isso aqui, se fosse Jesus, ele não ia fazer isso. Ele não ia entrar por essa porta. Ele não ia falar desse jeito. Ele não ia tomar essa decisão. Por quê? Porque eu conheço quem eu sirvo e quem eu me relaciono. Então, é o óbvio, mas que a gente está dizendo aqui, que precisa ser dito eu preciso conhecer Deus para saber aquilo que Deus quer de mim, o que Ele quer fazer na minha vida, é a vontade de Deus, né? Esse texto de Romanos eu gosto muito porque ele fala desse esquema do mundo. Ele não entra no esquema do mundo, né? No padrão, não entra nesse lugar, mas deixe-se ser transformado de dentro para fora, né? Uma metamorfose. Então, o texto está dizendo assim, deixa a palavra de Deus, né? Enquanto você está meditando nas Escrituras, a mente está sendo renovada, e essa mente renovada, ela toma decisões de fé, decisões de assertividade, decisões com clareza, com verdade, porque é uma mente que está sendo transformada, né? Ela não está tomando uma decisão conforme o mundo está falando. Não, isso aqui é legal, vou investir meus negócios nisso aqui, porque o mundo está dizendo que isso é bom. Não, peraí, o que Deus fala sobre isso? Né? É um negócio legítimo? É uma aliança legítima? É uma associação certa? Uma associação que tem os princípios da palavra? Deixa eu ver onde eu estou me metendo. Se isso é um esquema do mundo ou é algo que possa sim ser da parte de Deus. E eu vou ter esse filtro a partir do momento que eu tenho esse relacionamento com Deus e sua palavra. Né? É importante, né, a gente conhecer o Senhor, ou talvez a coisa mais importante para a gente entender a vontade dEle, né, em todas as situações da nossa vida. Assim como o relacionamento que a Lívia citou, quanto mais você conhece a pessoa, quanto mais intimidade você tem, fica mais fácil para você entender cada decisão que ela toma, cada decisão que você precisa de tomar baseado no comportamento daquela pessoa. Isso vai te ajudar, não a ter um convívio bom, porque não é sobre um convívio bom, é sobre estar no centro da vontade de Deus para a sua vida, para a sua realidade, para aquilo que você está vivendo. Mas é importante, porque às vezes orando, às vezes lendo a Bíblia, algumas pessoas ainda não conseguem avançar em ouvir
claramente a vontade de Deus, em compreender claramente a vontade de Deus, e continuam perdidas ali não por uma insensibilidade, mas talvez porque ainda não cresceram tanto ou não aprenderam tanto a ponto de já tomar aquela decisão. E o que mais então eu posso fazer? Na verdade, a gente tem muitas opções, mas olha o que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 11. Sem diretrizes a nação cai, e o que a salva é ter muitos conselheiros. O que são essas diretrizes? O que pode fazer uma nação cair de acordo com o que está escrito aqui em Provérbios? Decisões erradas. As decisões erradas, elas podem comprometer uma família, uma igreja, um ministério. E é muito interessante que nós, a Lívia, ela citou o casamento, e o Rafa também é casado, a Dani também é casada, mas principalmente no caso do Thales, né, que você é a mulher, mas nós que somos homens, dentro de um casamento, dentro de uma casa, nós precisamos tomar decisões todos os dias. Não tem lugar onde nós tomamos mais decisões, se engane você que é no ministério, ou no trabalho, ou em alguma coisa fora de casa, não, é dentro de casa, que é o nosso maior ministério, é o lugar onde nós mais tomamos decisões. É por isso que os homens de Deus, os homens que são casados, precisam ser homens de Deus. E precisam ser homens que ouvem a voz do Senhor. Porque nós temos nas nossas mãos o sacerdócio. O Senhor colocou isso nas nossas mãos e nós temos uma responsabilidade com isso. Então, se você tem tantas responsabilidades na sua mão que o Senhor confiou, Ele te confiou uma família, ou talvez você ainda não é casado, mas Ele te confiou uma empresa, você não é empresário, mas você tem um cargo de uma responsabilidade muito grande dentro da empresa onde você trabalha, ou em decisões pessoais na sua vida, você precisa ouvir a voz do Senhor. É interessante que nessa versão aqui da NVI está falando que a nação cai. A nação pode-se dizer que ela é destruída por causa das decisões erradas. E a nossa terceira pergunta da lição a esse respeito é: eu devo fazer jejum para decidir melhor? É claro, com certeza. E que é uma das nossas disciplinas espirituais. Mas para que serve o jejum? O jejum, eu costumo dizer que não somente o jejum, mas todas as outras disciplinas espirituais servem para alinhar o nosso coração à vontade de Deus e tornar o nosso coração e os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Através do jejum, nós conseguimos ter clareza a respeito do Senhor. Voltando só uma observação no primeiro ponto que eu falei, também está falando sobre a importância de buscar conselheiros que sejam sábios. Eu, por exemplo, já precisei de tomar decisões onde eu sozinho não conseguia decidir, que era muito difícil e talvez pela inexperiência ou pela imaturidade em determinado assunto eu precisei procurar um conselho de alguém mais sábio do que eu, com mais experiência que eu, com uma vivência maior dentro daquilo do que eu. Então eu precisei buscar esse conselho e eu não fui por um caminho onde para mim era desconhecido, com o meu ego inflamado por ser homem, e homem geralmente não quer compartilhar nada, o homem tem um pouco de ego, não quer pedir conselho, não quer buscar ajuda, né? Na verdade, quando a coisa está arrasada é que a gente vai... Não, mas é sábio também para nós homens, sacerdotes, pais de família, chefes de família, ou que está na frente do ministério, buscar orientação com pessoas que são mais sábias do que nós. E finalizando, né, sobre o jejum, ele te torna mais sensível para ouvir a voz de Deus e para que você tome a decisão correta para aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Porque eu tenho certeza que o Senhor não nos quer vacilantes, mas nos quer tomando decisões que são sábias para que a gente possa andar num caminho de segurança. É interessante, né, que a decisão, ela vai passar sempre por ouvir a palavra de Deus, ouvir a direção do Senhor, ouvir o conselho de um sábio, né, e estar sensível mesmo para ter discernimento sobre tudo que está acontecendo. Sim. Como é importante, né, no quesito de ouvir. A gente, às vezes, quer amadurecer rápido demais, quer tomar decisões demais na nossa vida, e a gente para de ouvir. Para de ouvir o Senhor,
para de olhar para a palavra do Senhor para ter uma direção, para de buscar conselho em pessoas que são mais sábias, até porque às vezes a gente se coloca numa posição de já saber o que precisa de ser feito, até mesmo como nós somos inexperientes em alguma situação. Mas é interessante que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós temos um discernimento baseado em um jejum, debaixo de uma intimidade com o Senhor, fica mais leve tomar essas decisões. E decisões que vão nos levar a compreender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Porque não é só entender e ver, Deus está mandando fazer isso, mas fazer diferente. É ouvir, entender e praticar. Aí nós vamos experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Mas como saber? Tomei a decisão certa e é da vontade de Deus. É o que a pergunta que não quer calar. Gente, não é pecado. Se não for pecado, né? O que está falando aqui é realmente para nós analisarmos. Não é pecado? Não prejudica ninguém? Está de acordo com a palavra de Deus? Traz paz? Então tá ok. Eu lembro que, por exemplo, às vezes a gente é muito místico em certas coisas. E aí a gente pensa que a vontade de Deus é aquela coisa que o anjo vai aparecer e vai falar, faça assim, os anjos vão cantar. Não. Se não fere a palavra de Deus, se não fere ninguém, né? Não é pecado, traz paz e você olha racionalmente, com a mente de Cristo. Somos inteligentes, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência. Se você olha e fala assim, olha, isso tudo aqui está contribuindo. É a vontade de Deus, gente. Só basta você tomar a decisão. Às vezes, o que é difícil é você tomar a decisão. Entende? Porque por exemplo, as pessoas não querem tomar decisão. Porque você quer jogar a decisão para Deus. Porque aí você joga a responsabilidade. Deus deu ruim. A responsabilidade é sua. Mas não é assim. A gente tem que desmistificar algumas coisas. As coisas naturais aqui, as coisas estão acontecendo. Por exemplo, uma mudança. Você quer mudar de casa. Um dia eu busquei conselho do pastor Isaías e ele me disse isso. Dani, presta atenção. Vai ficar mais fácil? É uma coisa que é bom para a família toda? Vocês têm condição? Tá tudo ok? Tá. Então, qual que é a dificuldade? Toma a decisão. A decisão é sua. Só que nós temos dificuldade em tomar decisão. Como saber se a vontade é a de Deus? Não fere a palavra, gente. Não está pecando, não está atrapalhando ninguém, prejudicando ninguém. Deus, a palavra fala que dele é o querer e o efetuar. Às vezes você tem uma empresa e começa assim, acho que eu posso aumentar isso aqui. Aí você fala, será que é de Deus? Peraí, dele é o querer e o efetuar. Então ele já pôs o querer. Aí você olha e fala assim, não, eu não vou pecar para fazer isso. Não, eu não vou prejudicar ninguém para fazer isso. Não vou comprometer a minha família para fazer isso. Não, dá para fazer. Então toma a decisão. Traz paz. Não é pecado, não? Toma a decisão. Às vezes nós temos muita dificuldade de tomar a decisão e queremos ficar jogando uma coisa assim meio mística na conta de Deus para aquilo que é a decisão. Deus não vai decidir por você quem você vai casar. Você vai decidir, você vai olhar e falar assim, é de Deus? Meu pai concorda, minha mãe concorda? Não está em pecado não, nem eu e nem ela, tá bacana? Aí você vai decidir. É uma decisão, entende? Então, às vezes, a gente fica assim, vamos sair desse lado místico do negócio. Vamos sair dessa coisa de que Deus vai... Até, por exemplo, eu tenho um tio que ele é muito sábio. Às vezes você está numa coisa e aí você não ouve nada. Aí fala assim, o que é para fazer? Tá, continuar ali também é uma decisão. A vontade de Deus. Se Deus não te direcionou para ir para cá, nem para cá, continua onde você está. O dia que Ele quiser que você mude de rota, Ele vai dar direção clara. Aquilo vai trazer paz no seu coração. Agora, se Ele não deu uma decisão clara, continua caminhando naquilo ali. Essa também é a vontade de Deus. E só para completar, porque tem hora que a gente está pronta a decisão, a gente só está com medo da consequência. Exatamente. Está com medo só do que vai ter que fazer. Exatamente, porque toda decisão tem uma consequência. Boa, ruim. Ou, às vezes até assim, por exemplo, uma mudança. Ah, não, mas isso aqui vai aumentar, isso aqui vai ser um pouquinho... Tá bom, mas está disposto. Vai dar para adaptar? Põe na balança. Põe na balança. Então decida. Só que a gente quer jogar essa decisão para Deus. Do casamento, filho, ai Deus, será que eu posso ter mais filhos? Peraí, a palavra já diz, feliz é aquele que enche dele a sua aljava. Sim. Já tá lá, se você conhece, já tá lá. Então, para que ficar assim, será que... Como assim?
É Bíblia, é só conhecer a Bíblia. E ter coragem para decidir conforme aquilo que a Bíblia já falou. Ô, gente, uma coisa, só para ressaltar o que a Dani está falando, uma decisão correta, eu acho que para mim é uma das principais características de saber que você tomou a decisão correta. Ela traz crescimento e ela gera frutos. Uau. Crescimento e frutos. Porque quando você toma a decisão correta, o crescimento é inevitável. E os frutos, eles te mostram, eles confirmam, vêm. mostram que você tomou a decisão correta. Muito bom. Você está aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. E acho que para a gente finalizar, né, para a gente concluir, a gente precisa de dar ouvidos à palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos ensina sobre as disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum e, como a Lívia gosta de acrescentar, comunhão. Né? Essas 4 coisas elas fazem parte do nosso crescimento, elas fazem parte da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus, e nós vamos crescer e aprender a tomar decisões, aprender a andar segundo a vontade de Deus, baseado não só em circunstâncias ou naquilo que a gente acha, ou, né, deu certo ou não deu certo. Não é sobre isso, porque às vezes a vontade de Deus é que não dê certo algumas coisas, para que a gente viva coisas maiores, melhores e mais profundas nele. Então esse que é o dar certo, né? Como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas. Não qualificou nenhuma delas, são todas as coisas. Então, às vezes, a vontade de Deus é que você passe um perrengue. Vai passar um perrengue com Deus. Passar um perrengue sabendo que está no centro da vontade de Deus. Então, disciplinas espirituais. Ore, leia a palavra, busque ao Senhor, faça jejum e esteja em comunhão. Como é importante você estar perto de pessoas que vão levar você a crescer, levar você a estar mais perto do Senhor. Pessoas que, às vezes, já viveram as situações que você está, já são experimentados naquilo que você está vivendo. Essas pessoas podem e sabem dar bons conselhos para você. Aqui na lição de hoje tem uma aplicação que é prática e eu achei muito interessante de comentar aqui com vocês, porque não é um grupo fazendo, mas é uma responsabilidade de grupo, né? Aqui está falando para você não só fazer um devocional diário, mas também compartilhar o seu devocional diário com o GC e, além de compartilhar, né, deixar todo mundo sabendo ali o que você está fazendo, como você está fazendo. Eu já vivi experiências de devocionais em grupo, tenho certeza que os meus irmãos aqui também já viveram experiências de devocional em grupo, e é muito bom, porque cresce junto, todo mundo vai para frente e há aquele senso de responsabilidade. Então, eu vou orar para que você saiba a vontade de Deus e perceba a vontade de Deus através da oração, através da leitura da palavra, tenha discernimento através do jejum e na comunhão você consiga ser, de fato, auxiliado a tomar boas decisões e entender e comprovar, experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Pai, obrigado porque a Tua palavra é que nos ensina. A Tua palavra é luz, ela nos mostra o caminho. Que a gente possa viver essa vida com o Senhor em plena intimidade. Convicção de estar no centro da Tua vontade. Viver uma vida para Te agradar e vivendo essa vida, Pai, poder viver ela com o Senhor e frutificar, crescer. Em nome de Jesus. Amém. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu.